Algum tempo depois, enquanto o sol iluminava suavemente o jardim do santuário do dragão prateado, o bebê observava tudo ao redor com os olhos brilhando de encanto. Ao avistar uma linda borboleta azul voando entre as flores, ela imediatamente estendeu a mãozinha tentando alcançá-la, soltando pequenos sons animados enquanto acompanhava cada movimento da borboleta com pura inocência e felicidade. Pouco depois, a pequena começou a engatinhar atrás da borboleta em uma velocidade surpreendente para alguém tão pequena, deixando até rastros pelo gramado enquanto perseguia a borboleta sem parar. Ao ver aquilo, Muen caiu na risada e comentou divertida que a irmãzinha engatinhava rápida demais. Já Noa, enquanto escrevia calmamente em seu caderno, dizendo que a irmã caçula era realmente incrível. Enquanto as meninas brincavam com o bebê no jardim, Muen aproximou cuidadosamente a borboleta azul para que a irmãzinha pudesse vê-la bem de perto, deixando a pequena completamente encantada com o inseto. Aproveitando o momento tranquilo, Leon perguntou a Rosvita quanto tempo os filhotes de dragão normalmente levavam para aprender a falar. Então ela explicou que, de modo geral, os bebês dragões começavam a falar depois de cerca de 2 meses, o que acabou deixando Leon curioso com a resposta. Rosvita então revelou que Noa era diferente das outras crianças, pois já chamava ela de mamãe quando tinha pouco mais de 1 mês de idade. Enquanto ensinava pacientemente a irmã caçula a reconhecer os desenhos de Leon e Rosvita no caderno, Noa repetia mamãe e papai com orgulho, tentando ajudar a irmãzinha a aprender suas primeiras palavras. Ao ver aquilo, Leon comentou impressionado que Noa realmente era notável, afinal ela já começava a se esforçar desde que tinha pouco mais de 1 mês de idade. Enquanto observavam as crianças brincando no jardim, Rosvita ficou curiosa e perguntou com quantos meses os humanos normalmente começavam a falar. Leon então explicou que, diferente dos dragões, os bebês humanos geralmente só conseguiam pronunciar suas primeiras palavras entre 8 e 12 meses de idade. Rosvita provocou Leon, perguntando se um gênio como ele já tinha nascido sabendo falar. Leon retrucou que não, pois havia nascido com a habilidade de matar dragões. Ao ouvir aquilo, Rosvita deu um empurrãozinho nele e respondeu, cheia de deboche, que não acreditava em nada do que ele dizia. Depois de engatinhar e brincar sem parar pelo jardim, a bebê finalmente começou a ficar cansada. Percebendo isso, Noa carregou a pequena até Rosvita e comentou que ela parecia exausta depois de gastar toda aquela energia brincando. Rosvita então pediu para Noa entregar a irmãzinha para ela. Rosvita pegou a bebê nos braços e a colocou cuidadosamente no pequeno berço para que pudesse descansar. Enquanto a balançava com carinho, ela pediu gentilmente que a filha tirasse uma pequena soneca. Enquanto Rosvita cuidava da bebê no berço, Leon apareceu segurando alguns sanduíches que havia preparado e perguntou se as filhas estavam com fome. Muen respondeu animadamente que queriam na mesma hora, enquanto Noa disse calmamente que ainda não estava com fome. Assim que pegou o sanduíche, Muen começou a comer com tanta felicidade que suas bochechas ficaram cheias. Pela expressão satisfeita de Muen, dava para perceber que ela havia adorado o lanche preparado pelo pai. Enquanto Muen comia o sanduíche toda feliz, dizendo que estava realmente delicioso, Noa sentou-se ao lado de Leon de maneira meio tímida e o chamou baixinho. Ao vê-la daquele jeito, Leon abaixou levemente a cabeça, confuso, e perguntou o que ela queria. Noa então explicou, um pouco hesitante, que já havia dominado o golpe trovejante que Leon lhe ensinou nas férias de inverno passadas e que agora queria aprender algo mais avançado. Curioso, Leon perguntou o que mais Noa desejava aprender. Depois de aparentemente criar coragem para finalmente fazer aquele pedido, Noa revelou com os olhos brilhando de empolgação e o rosto levemente corado que queria aprender o golpe que Leon usou para derrotar Constantino, especialmente a técnica em que ele forjou uma espada sagrada com as próprias mãos. Leon logo entendeu do que Noa estava falando e explicou, fazendo um pequeno gesto com a mão, que aquela técnica se chamava Manifestação da Espada Relâmpago. Ao ouvir isso, os olhos de Noa brilharam ainda mais, e ela confirmou animada que era exatamente aquela habilidade que queria aprender. Enquanto olhava para a filha empolgada, Leon pensou que a dificuldade para aprender aquela técnica não era tão alta, já que ela era considerada apenas magia de nível B no sistema humano. Contanto que ela consiga dominar a condensação e as mudanças morfológicas do elemento raio, ela provavelmente conseguiria aprender a técnica. Porém, o verdadeiro problema era que, naquela noite, para derrotar Constantino o mais rápido possível, Leon acabou usando todo o poder mágico que havia acumulado com tanto esforço durante meses. Por causa disso, agora ele não conseguia usar magia de nível B de jeito nenhum. Rosvita, que entendia perfeitamente a condição atual de Leon, interveio e disse a Noa que o pai estava bastante cansado nestes últimos dias, então seria melhor deixá-lo ensiná-la novamente quando estivesse recuperado.
Ao ouvir aquilo, Leon ficou em choque e pensou consigo mesmo se o sol tinha nascido no oeste, já que ele nunca imaginou que Rosvita tomaria seu lado e falaria em sua defesa daquela forma. Noah colocou a saúde do pai acima de tudo e disse que não havia problema em aprender a técnica mais tarde. Mesmo tentando agir com maturidade, a pequena ainda demonstrava um leve desapontamento por não poder ver Leon ensinando naquele momento. Rosvita, percebendo a decepção da filha, sugeriu então que Leon ao menos fizesse uma pequena demonstração da técnica. Ao ouvir isso, os olhos de Noah imediatamente brilharam de felicidade, e ela perguntou empolgada se aquilo era verdade. Leon lançou um olhar irritado para Rosvita e começou a reclamar mentalmente, pois tinha certeza de que ela estava fazendo aquilo de propósito. Ela sabia perfeitamente que, naquele momento, ele estava praticamente inútil em termos mágicos, mas mesmo assim continuava jogando lenha na fogueira. Como se isso já não bastasse, Muin também entrou na conversa, dizendo animadamente que queria ver o pai forjar a espada sagrada com as próprias mãos mais uma vez. Aproveitando o embalo das filhas, Rosvita sorriu e comentou que, já que todas queriam tanto ver, Leon deveria ao menos fazer uma pequena demonstração. Percebendo que não tinha outra escolha, Leon não teve outra opção a não ser concordar. Ele respondeu que estava tudo bem e que o papai mostraria a técnica a elas. Depois disso, Leon fechou os olhos, respirou fundo e começou a concentrar toda a sua atenção enquanto juntava lentamente as mãos à sua frente. Quase instantaneamente, Leon começou a liberar magia de trovão de nível B, fazendo faíscas elétricas surgirem e se espalharem ao redor de suas mãos. Gradualmente, a eletricidade começou a se condensar rapidamente até tomar a forma de uma espada relâmpago brilhante diante delas. Depois de finalizar a técnica, Leon entregou a pequena espada de relâmpago para Noah e disse que aquilo era a demonstração prometida. Porém, ao olhar para a espada minúscula em sua mão, ela apenas ficou em silêncio com uma expressão completamente decepcionada. Noah olhou para a minúscula espada de relâmpago com uma expressão de desânimo e reclamou dizendo que queria uma espada de trovão de verdade, não um simples palito de dente. Ao mesmo tempo, Muin começou a rir dizendo que a espada do pai era muito pequena, enquanto Rosvita também caiu na gargalhada antes de provocá-la ainda mais, afirmando que uma espada grande seria perigosa demais. Rosvita se aproximou calmamente e tentou aliviar a situação, dizendo que estava tudo bem enquanto segurava a pequena espada de relâmpago nas mãos. Em seguida, Rosvita se aproximou do ouvido de Leon e, com um sorriso provocativo, sussurrou que até os pequenos são muito fofos, fazendo ele ficar completamente sem graça ao perceber a clara indireta dela. Depois da humilhação, Rosvita chamou as filhas para voltarem para casa, enquanto Leon cerrava os dentes de raiva e jurava mentalmente que um dia faria aquela mãe dragão provar do próprio veneno. Mais tarde, a noite tomou conta do templo do dragão prateado, e sob um céu repleto de estrelas brilhantes, o enorme palácio permaneceu iluminado em meio ao silêncio tranquilo da noite. Já dentro do castelo, Rosvita apareceu segurando um bebê nos braços enquanto chamava Noah e Muin, revelando com um sorriso que tinha uma tarefa especial para as duas naquela noite. Rosvita colocou a irmãzinha nos braços de Noah e explicou que o bebê dormiria com elas naquela noite para fortalecer ainda mais o laço entre as irmãs. Ao ouvir isso, Muin ficou extremamente animada, dizendo que sempre quis dormir ao lado da irmãzinha. Noah então pediu para Muin falar mais baixo, alertando que ela poderia acabar acordando a irmãzinha. Ao perceber isso, Muin rapidamente cobriu a própria boca e concordou em silêncio. Rosvita então se inclinou até Noah e Muin, apoiando as mãos nos joelhos, e disse com um sorriso que, agora que a missão havia sido explicada, as duas precisavam executá-la com seriedade. Em resposta, Noah e Muin afirmaram confiantes que podiam deixar tudo com elas. Logo depois, Noah chamou Muin para o quarto, e as duas saíram correndo animadas enquanto iniciavam sua própria força especial de jovens dragões, prontas para cumprir a missão de cuidar da irmãzinha. Enquanto observava Noah e Muin partirem para cumprir a missão, Leon comentou satisfeito que suas filhas estavam ficando cada vez mais atenciosas e já começavam a entender o peso das responsabilidades dos pais. No entanto, assim que as filhas saíram dali, Rosvita deixou escapar um leve sorriso malicioso antes de chamar Leon pelo nome. Ao ouvir aquele tom estranho vindo de Rosvita, Leon ficou imediatamente inquieto, perguntando o que ela queria enquanto um forte mau pressentimento tomava conta dele. De braços cruzados, Rosvita se aproximou de Leon e comentou que ele havia trabalhado duro ao derrotar Constantino dias atrás. Em resposta, Leon afirmou que aquilo não passava de um pequeno detalhe sem importância. Porém, Rosvita o encarou diretamente e discordou na mesma hora, dizendo que aquilo estava longe de ser algo pequeno, já que Leon havia se tornado o grande herói do clã dos dragões prateados.
Enquanto exibia um sorriso provocante, Rosvita afirmou que, depois de tudo que Leon havia feito, era natural que ela lhe desse uma recompensa à altura.